Olá, queridos alunos! Hoje nós iremos revezar o conteúdo de poesia e forma. Poesia é um gênero textual, é uma variedade textual. É a organização das palavras a fim de criarem conjuntos de significados capazes de transmitir sentimentos, pensamentos e emoções. A linguagem poética explora o sentido conotativo das palavras, o que extrapolam a significação real das palavras, num contínuo trabalho de criar ou alterar o seu significado já cristalizado. Vocês se lembram da nossa matéria de sentido conotativo e sentido denotativo? O sentido denotativo é o sentido cristalizado dos verbetes do dicionário. E o sentido conotativo foge, extrapola e cria e altera o significado real das palavras. Eu escolhi o poema A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e fica tonta, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Eu não sei se vocês perceberam, mas este poema apresenta uma marca infantil. Estão inscritos episódios que poderiam acontecer na infância, que é o brincar de ser uma bailarina, que é o sonhar em ser uma bailarina, que é o imaginar ser uma bailarina. Que toda criança, qualquer criança no mundo real, tem a possibilidade de sonhar, de acreditar e de imaginar, ok? E se vocês observarem, este poema apresenta rimas. No poema vocês irão observar rimas, vão observar aliterações, que é repetição de consoante, com a ideia, com a tentativa de reproduzir aí esse rodopio da bailarina com os bracinhos no ar. O poema traz essa intenção, essa tentativa, esse pensamento de ser uma bailarina. Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e faleceu em 1964. Foi jornalista, pintora, poeta, escritora e professora. É um nome canônico em nossa literatura brasileira. Vocês se lembram da diferença de poesia para poema? Vamos relembrar. Qual é esta diferença, professora? Poesia é um gênero textual que abarca uma linguagem conotativa, que tem essa intenção de transmitir sentimentos, de prezar pela sonoridade, pela musicalidade. Eu gosto de poesia, eu gosto desse gênero poesia. E o que é o poema? É o texto em si, já num suporte, no papel, já impresso, já no computador ali para visualizar, já está todo ali com as inscrições, ok? Eu escrevo poemas, que é o texto em si, o concreto, o que está sendo visto, ok? Vamos relembrar agora algumas características que poderão estar presentes no poema. Verso é uma sucessão de sílabas ou pés formando uma unidade rítmica e melódica que corresponde à linha do poema.
Estrofe é o agrupamento de versos. Métrica ou escansão é a medida desse verso. É a técnica da contagem desses pés, dessas sílabas poéticas, para verificar a composição. Ou seja, o tamanho desse verso, no qual se divide em sílabas poéticas. Ritmo. Nos poemas, o ritmo se dá pela alternância de sílabas acentuadas e não acentuadas, ou seja, sílabas que apresentam maior ou menor intensidade em sua enunciação, criando-se um ritmo. Rima é um recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos. Às vezes, essas rimas também poderão se expressar no interior dos versos, que seriam as rimas internas. Refrão, repetição de verso ou até mesmo de uma estrofe no poema. Oi, pessoal! Antes de iniciarmos com a análise do poema Canção do Exílio, para nós aqui encontrarmos essas estruturas que eu acabei de mencionar, vamos conversar a respeito de quem é a voz. Quem é a voz do poema? Vocês se lembram da nossa aula que eu expliquei lá na Idade Média, quando surgiram as cantigas de amor, cantigas de amigo, os trovadores que entravam em cortejo nos feudos, com a lira, com a alaúde, instrumentos medievais, não é isso? E iam ali cantando. Então, a voz do poema, porque a poesia surgiu por conta dessa musicalidade envolvida, não é? Então, o eu lírico é o eu que vem da lira, lira instrumento musical, que remete lá às cantigas, o eu que canta, o sujeito poético, ok? Então vamos lá. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, em pensar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, que eu não encontro por cá sem que ainda aviste as palmeiras onde canto o sabiá. Pessoal, olha só, o que nós podemos observar? A musicalidade envolvida, a questão do agrupamento de versos, as estrofes, a presença de refrão. Qual seria esse refrão? Vamos lá. Já conseguiram descobrir? Outra coisa, rima. Vocês também perceberam a presença de rimas? Ótimo. E também a metrificação, que nós estudamos em sala e eu ensinei como medir os versos, ok? Eu até vou trabalhar agora com vocês no próximo slide e recapitular a metrificação, como metrificar um verso. Agora, nós iremos relembrar como medir um verso. Vamos partir para a diferença de uma separação de sílabas gramaticais para a separação de sílabas poéticas ou sonoras. Vocês se lembram? Então vamos lá. Vou pegar a palavra carro, separando gramaticalmente. Carro. E sonoramente. Carro. Então, nesta primeira estrofe, eu fiz uma separação gramatical. Vamos observar a leitura. Minha terra
tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E nesta próxima estrofe, é a mesma, só que eu fiz a separação em sílabas sonoras e poéticas. E eu gostaria que vocês me falassem qual seria a estrofe mais fidedigna à intenção poética. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês observaram que houve fusão aí de sílabas, de palavrinhas, a queda de algumas vogais, não é isso? Aves. Nós pronunciamos aves, não aves, não é isso? A fusão ali, ó, do tá e o ó, canto sabiá. Eu não falo onde canta o sabiá, onde canto sabiá, ok? Então, pessoal, não se esqueçam, para eu medir o verso, eu tenho que contar as sílabas sonoras, ok? E parar de contar na tônica da última palavra. Então, eu coloquei em vermelhinho a tônica dessas últimas palavras dos versos. Eu coloquei em azul as fusões que ocorreram, que se fosse numa separação gramatical, não iria acontecer. E coloquei em verde a queda dos sons das vogais. Então, pessoal, se vocês observarem, nessa segunda estrofe, que eu fiz em separação poética, está acontecendo uma regularidade nessa medida, em 7 sílabas sonoras ou 7 sílabas poéticas, 7 pés ou redondilha maior. O poema Canção do Exílio é um louvor à pátria. O sujeito poético se mostra saudoso em relação à sua terra natal, saudoso, saudade, melancólico e exalta sua pátria. Vocês perceberam isso? Canção do Exílio, provavelmente o sujeito poético se encontra exilado, longe de sua terra natal, ok? Vamos lá, quem foi Gonçalves Dias? Ele nasceu no Maranhão em 1823 e faleceu em 1864, um naufrágio em águas brasileiras. Foi um poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo brasileiro. Um grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária, conhecida como indianismo. É famoso por ter escrito esse poema Canção do Exílio, de cunho nacionalista e patriótico. Okay? Ele foi um exímio pesquisador das línguas indígenas e do folclore brasileiro. Nós já estudamos o gênero poema. Agora vocês irão conhecer uma particularidade desse gênero, os poemas narrativos. Os poemas narrativos, os versos que irão nos contar a história. Neles, vocês irão observar ações de personagens, sequência temporal, recortes, começo, meio e fim. O passado e o futuro das ações podem ser mencionadas, mas não são tão detalhados. Vocês irão observar um enredo sobressaltando nesses versos. O espelho da entrada. À entrada da mansão havia um grande espelho muito antigo, comprado pelo menos há mais de 80 anos. Um rapaz belíssimo, empregado de alfaiate e nos domingos atleta diletante, estava ali com um pacote.
Deu a alguém da casa, que o levou para dentro com recibo. O empregado do alfaiate ficou sozinho à espera. Acercou-se do espelho e mirou-se para ajeitar a gravata. Após 5 minutos, trouxeram-lhe o recibo e ele se foi. Mas o antigo espelho, que vira e revira, nos seus longos anos de existência, coisas e rostos aos milhares. Mas o antigo espelho agora se alegrava e exultava de haver mostrado sobre si, por um instante, a beleza culminante. Vamos comentar alguns pontos do enredo deste poema? Primeiro, vocês observaram que as 2 primeiras estrofes contextualizam as ações narradas no poema? Em que lugar se passou a história? Qual era a profissão do rapaz que estava no local? Ele se vestia de maneira formal ou informal? O rapaz é descrito como belíssimo, que é o grau superlativo de belo. Que ideia expressa esse exagero? De que outra maneira, ainda nessa segunda estrofe, é indicada a beleza física do jovem? Entre os adjetivos a seguir, quais deles poderiam ser usados para descrever a beleza do jovem? Então, pessoal, e esse espelho? Houve uma personificação do espelho? O espelho é o personagem principal? Que mudança ocorre nesse espelho? Por que ela acontece? O poeta humanizou o espelho, concordam? Concordam? Não houve uma personificação? Muito bem. Então, pessoal, nós levantamos algumas questões desta história em forma de poema. E vocês irão fazer as atividades que eu irei enviar por e-mail relacionadas a este poema. Constantinos Cavafis, 1863, o nascimento, e ano de morte, 1933. Foi um poeta grego-otomano, geralmente considerado o maior nome da poesia em idioma grego moderno. Seus poemas foram escritos em inglês, francês e grego e eram distribuídos em folhetos ou publicados em revistas literárias. Depois de sua morte, foi divulgada uma coletânea de poemas inacabados, quando então sua obra passou a ser conhecida por todos. Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos ao nosso pensamento do dia. Fé é a força que vem do coração e que pode levar você até onde nunca chegou. Um abraço, pessoal!